Vejam aí a ionização do HCl, a ionização, ponto super importante quando se estuda pH. Afinal, é da ionização dos ácidos que vem os H+. Vou deixar para você aqui um card sobre ionização. Por que é importante saber a quantidade de H+? Porque para achar o pH você precisa determinar a concentração de H+, sem a qual você não chega no pH. pH depende, é uma função da concentração de H+. Se você somar pH com pOH, essa soma tem que dar 14. E com a quantidade de matéria do soluto, você não vai chegar ainda a lugar nenhum. O soluto sempre é o cara que vai liberar H+, ou OH-, ou seja, o ácido ou a base correspondentes. Sim, ácidos liberam H+, e bases liberam OH-. Eu vou deixar um card para você sobre isso nesse momento aqui. O HBr, por exemplo, libera H+. Cada mol de HBr libera um mol de H+. Por isso eu sei que o número de mols de HBr que eu calculei é o número de mols de H+ que eu tenho. E com esse número de mols de H+, eu chego na concentração de H+, e basta que eu aplique então a fórmula menos log da concentração de H+, eu tenho o pH e consequentemente o pOH. Esse HCl, se eu tiver aí 400 gramas de HCl, divido pela massa molar do HCl, descubro o número de mols de HCl. O pH de uma solução onde você colocou 50 gramas de ácido iodídrico em 200 litros de água. Mesmo procedimento. Calcule a massa molar do HI, divida, então, 50 pela massa molar, vai achar o número de mols de HI. E aí, pela ionização, você prova que a quantidade de H+ é a quantidade de HI. A quantidade de matéria. Sabendo a quantidade de matéria de H+, divide pelo volume de água, chega na concentração de H+. Compare o HI, ácido forte, hein? Ácidos que não têm oxigênio, só 3 são fortes. HCl, HBr e HI. Veja que 1 mol de HI é 1 mol de H+. O número de mols de HI é o número de mols de H+. Assim, você chega na concentração de H+, e basta jogar na fórmula do pH. Mas quando você acha o logaritmo, sai um valor negativo e deve haver o encontro de sinais na fórmula para que você chegue, então, no pH. Tem que tomar esse cuidado, faz parte. pH menor que 7 indica um meio ácido, maior que 7, um meio básico, igual a 7, um meio neutro. Lembrando que mesmo a água pura pode ter um pH menor que 7 ou maior que 7, dependendo da temperatura. Portanto, não é verdadeiro que a água sendo pura terá o pH igual a 7 sempre. Não. Terá o pH igual a 7 a 25 graus em uma atmosfera. Qual o pH e o pOH de uma solução obtida pela dissolução de 200 gramas de HCl em 20 mil litros de água? O número de mols de HCl mostra a ionização do HCl, onde você prova que o número de mols de HCl é igual ao número de mols de H+. Divide por 20 mil litros, obtém a concentração de H+, e, consequentemente, o pH. Qual o pH e o pOH de uma solução obtida na dissolução de 500 gramas de HI em 30 mil litros de água? Veja, o HI, acabamos de falar aqui, que ele é um ácido forte. Então, cada mol de HI forma um mol de H+. Com a massa dada no exercício e a massa molar do HI, você chega no número de mols de HI, que é igual ao número de mols de H+. Divide pelo volume de água, chega na concentração de H+, joga na fórmula do pH, chega ao fim do exercício. Quando nós falamos da quantidade de água, quando esta quantidade é muito grande, perto da quantidade de soluto, então fica subentendido que essa é a quantidade da própria solução, né? O volume de água é o volume da solução, pois afinal de contas a concentração é obtida dividindo-se pelo volume da solução. Olha o HI, ácido forte.
Então, o número de mols de HI é igual ao número de mols de H+. Achou o número de mols de H+, vai embora e resolve o exercício. Agora, como que você chega no número de mols do ácido? Veja, foi dado que você tem 500 gramas do ácido. Ah, a massa molar não foi dada. A massa molar, se você ainda não sabe calcular, vou te deixar um card agora aqui. É um valor que você pega as massas de cada elemento e calcula. As massas de cada elemento são dadas em qualquer vestibular. Qual o pOH de uma solução preparada, dissolvendo-se 400 gramas de NaOH em 20 mil litros de água? Veja bem, aqui você tem uma base. As bases, elas não ionizam, elas dissociam. E quando a base é forte, cada mol da base forma um mol de OH-, se a base tiver um OH na forma. Então, nesse caso aqui, o NaOH é uma base forte. Bases fortes é fácil de localizar. Tá? A base forte, ela tem o OH ligado a um elemento da família dos alcalinos, família 1A. Então, assim que a gente vê que uma base é forte, tá? Então, a massa molar do NaOH é 40 gramas. Se você tem 400 gramas, você tem 10 mols. 10 mols de NaOH são 10 mols de OH-. Você tendo o número de mols de OH-, divide pelo volume da solução, obtém a concentração de OH-. Com a concentração de OH-, você não chega no pH, você chega no pOH. A fórmula do pOH é muito parecida, é menos log da concentração de OH-. Determinando o pOH, o pH e o pOH, a soma tem que dar 14, então achou um, acha o outro. Veja como é uma dissociação do NaOH. O Na se separa do ânion hidróxido do OH-. Cada 1 mol de NaOH forma 1 mol de OH-, porque a base é forte. E anote aí a fórmula do pOH. Então existe o pH e o pOH. A questão do logaritmo, né? O logaritmo é o seguinte, qual seria o logaritmo de 4 na base 2? Que número você tem que elevar o 2 para obter 4? Isso que é o logaritmo. Então, quando a gente fala o logaritmo da concentração de H+, e não escreve-se a base, é porque a base é 10. Quando se estuda logaritmo, quando não se escreve a base, é porque a base é 10. Então, nós queremos saber que número que eu tenho que elevar o 10 para obter a concentração de H+, que eu tenho. Isso que é o pH. Então, o logaritmo de 4 na base 2 é fácil, mas e quando você tem um valor, né, como por exemplo esse aqui, 0,01954? Qual o número que eu tenho que elevar, o número 10, para obter 0,01954? Quer dizer, não dá para fazer de cabeça, e aí ou o exercício te dá um logaritmo, ou você usa uma calculadora. Por exemplo, o logaritmo da concentração de H+ é 7. O que significa isso? Que 10 elevado a 7 é a concentração de H+. Então, dado o valor do pH, você tem a concentração de H+. Dado o valor do pOH, você chega na concentração de OH- por esse raciocínio da definição de pH e pOH. Veja aí. Esse é o esquema. Qual é a concentração de H+, se você conhecer o pH? É 10 elevado a menos o pH. Qual a concentração de OH-? É 10 elevado a menos o pOH. Então, essas formulazinhas podem ser usadas sempre. As concentrações de H+ e OH- numa solução sempre vão dar 1 vezes 10 elevado a menos 14? Não. Mas é importante que você saiba, se você estiver a 25 graus de uma atmosfera, a multiplicação da concentração de H+ com a concentração de OH- dá exatamente 1 vezes 10 a menos 14. Isso é chamado produto iônico da água. Uma solução é preparada, dissolvendo-se 3 gramas de HI em 2 metros cúbicos de água. 2 metros cúbicos quer dizer 2.000 litros, ok? Então, esse exercício teria esse detalhe. O resto segue o procedimento. 3 dividido pela massa molar do HI, acha o número de mols de HI. Mostra a ionização do HI e prova que o número de mols de HI é o número de mols de H+. Achou o número de mols de H+, divide por 2.000 litros, que é o volume da solução,
chega na concentração de H+, e aí parte para o pH e depois pOH. Olha a pergunta aqui. E se o pH é 2, qual a concentração de íons hidróxido? Vamos voltar então. Observe. Se você quer a concentração a partir do pH ou do pOH, você tem que ver onde você está. Se você quer concentração de íons hidróxido, que é o OH-, tenha o pOH. Aí você fala para mim, mas esse exercício, ele me deu o pH. Tudo bem, o pOH é o que falta para 14, é 12. Usando essa estratégia, qual a concentração de OH-? É 10 elevado a menos o pOH, ou seja, é 10 elevado a menos 12. Pronto, matou o exercício. Um exercício que cai muito em vestibular. Muito bem. Esse exercício, ele não te dá os valores para achar a concentração. Ele exige que você chegue na concentração a partir da ideia dessa formulazinha.